Boa noite. O Rio de Janeiro registrou hoje mais uma morte por coronavírus. E agora já são 9 em todo o estado. E na tentativa de frear a contaminação, militares das Forças Armadas começaram a desinfetar os transportes públicos. E a primeira parada foi a Central do Brasil. Pesquisadores das universidades federais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais descobriram que o vírus sofreu mutação e não é mais o mesmo que circula na China ou na Europa. E até que a pandemia chegue ao fim, a ordem ainda é que as pessoas fiquem em casa. Mas em algumas famílias, a convivência por muito tempo no mesmo teto pode gerar pequenos conflitos. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. O combate ao novo coronavírus agora ganhou apoio das Forças Armadas. Hoje, os militares começaram um trabalho de desinfecção na Central do Brasil. As tropas usam fórmulas à base de cloro e álcool 70. A operação começou hoje na Central do Brasil. O Exército e a Marinha Aeronáutica sentiram que podiam nos ajudar nesse serviço. E estão fazendo um trabalho extraordinário aqui na Central do Brasil. Depois vão para o VLT. Vão também para a estação de ônibus que temos aqui do lado. De madrugada vão entrar no metrô e das barcas, na hora que não está em funcionamento. A operação de desinfecção do transporte público no Rio de Janeiro começa com 200 militares do Exército e da Marinha. E esse número pode aumentar nas próximas semanas. Inicialmente são 200 militares. Poderíamos aumentar esse efetivo, né? Com a capacitação, possuímos o equipamento adequado, o material adequado, então poderemos aumentar. Marcelo Crivella disse que está mantida a reabertura das lojas de conveniência e de materiais de construção, com aval do governador do estado, Wilson Witzel. O prefeito do Rio explicou que o risco de contaminação de idosos pelo novo coronavírus pode ser mais alto pelas mulheres do que pelos homens. Quem trabalha na indústria, sobretudo pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, público masculino, jovem, sai dali, vai para casa, ou vai para a escola, ou vai jogar futebol, ou vai conversar com os amigos no bar. Qual era o grande problema nosso? O setor de comércio, extremamente feminino. Quando volta para casa tem convivência com quem? Com os avós. Quem é que vai na cozinha para fazer comida com a vovó? São as mulheres. Quem é que vai pentear a vovó? Quem que senta do lado da televisão para ver os programas com a vovó? São as mulheres. Amanhã, o prefeito do Rio deve se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para pedir ajuda ao município e aos motoristas de ônibus municipais que estão em casa, já que a frota foi reduzida na última semana. Eu tenho, por exemplo, hoje 5.500 ônibus na minha cidade do Rio de Janeiro. Estão rodando 2.000, 100 pessoas em pé, só gente sentada. Lucratividade lá embaixo. Eles vão precisar de subsídio para combustível? Não. Eles não estão usando os 3.500 ônibus, não precisa de combustível. Mas e os motoristas? Quem vai pagar o salário deles? Nós precisamos ter um subsídio do governo federal para a gente fazer o pagamento desses motoristas que não estão trabalhando, ainda que não seja 100%, que seja 70%. Mas a reunião que vamos ter amanhã com o ministro Paulo Guedes é exatamente para tratar disso. E aqui no estado do Rio, pesquisadores conseguiram identificar as características do novo coronavírus que circula no Brasil e descobriram que ele sofreu mutação. A Marcele Setúbal explica pra gente. Foram 48 horas trabalhando sem parar. No último final de semana, pesquisadores das universidades federais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais se juntaram numa força-tarefa para identificar as características do novo coronavírus que circula no Brasil. O resultado veio em tempo recorde. O vírus, que já infectou milhares de pessoas, não é mais o mesmo que circula na China ou na Europa. Os pesquisadores conseguiram sequenciar o genoma do coronavírus e descobriram que ele sofreu mutações e ganhou características singulares no Brasil. Essa é a comprovação científica da transmissão comunitária, quando já não é mais possível identificar a origem da contaminação de uma pessoa. No Brasil, ele já está se dispersando, criando um agrupamento próprio, ou seja, que nós já temos um vírus com características brasileiras e que, portanto, essa transmissão passou a ser uma transmissão comunitária. A pesquisa foi realizada no Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica em Petrópolis, na região serrana do Rio. 19 amostras de pacientes brasileiros diagnosticados com a Covid-19 foram analisadas.
O estudo mostrou que 50% deles tinham o vírus com novas informações genéticas, mas isso não significa que os sintomas da doença mudaram. Não há nenhuma relação que os sintomas sejam diferentes, nem que a taxa de letalidade da população também seja diferente. Os dados foram processados com a ajuda do supercomputador Santos Dumont, um dos mais poderosos do país. Os cientistas brasileiros continuam com os estudos para desvendar os mistérios do novo coronavírus. E uma pesquisa da Prefeitura mostra a faixa etária mais atingida pelo novo coronavírus e também as regiões mais afetadas. A repórter Natasha Franco está ao vivo e tem as informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Esses dados fazem parte da compilação do número de casos aqui na capital fluminense, que concentra aí o maior número de casos do novo coronavírus em todo o estado. São 368 casos apenas aqui na capital fluminense. E aí esses dados são responsáveis por fazer a análise da curva, Yasmin. Se está crescendo de maneira exponencial e está crescendo sim nos últimos 6 dias. A gente saiu de cerca de 100 casos para mais de 300 casos. E aí agora eu vou falar de faixa etária, Yasmin. A faixa etária nesse momento mais atingida pelos casos confirmados é a faixa etária de 30 a 39 anos, com 72 casos. E aí logo em seguida vem a faixa etária de 40 a 49 anos, com 68 casos, uma diferença bem pequena. E em terceiro lugar, também com uma diferença bem pequena, com 62 casos, vem a faixa etária dos idosos de 60 a 69 anos. E aí, a Prefeitura do Rio, a gente vai ver agora um mapa feito com todos esses dados, com base no banco de dados da Prefeitura do Rio, de como é que está o comportamento dos casos no município. E aí a divisão é por bairros. E a gente percebe nesse mapa, quando a gente amplia ele, que é a região da Zona Sul, onde é a região mais afetada, onde tem o maior número de casos. Mas quando a gente fala em bairro, é o bairro da Barra da Tijuca que concentra o maior número de casos, com 48 casos na Barra da Tijuca. Quando a gente fala da Zona Sul, a gente tem 35 casos no Leblon, 31 em Ipanema, 23 em Copacabana. E aí a Prefeitura, com esses dados, analisa a curva do Covid-19 aqui no município do Rio. Yasmin. Obrigada, Natasha. E com o avanço de casos de coronavírus confirmados no estado, medidas mais duras têm sido tomadas pelas autoridades, o que acaba também trazendo dúvidas para a população sobre o que realmente está ou não valendo. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o governador do estado e prefeitos de diferentes municípios vêm aumentando as medidas de restrição para reduzir o contágio da população. Mas a cada nova decisão vem a pergunta: o que realmente está valendo? A legalidade vem à medida que você decide via decretos ou, no limite, se for medidas provisórias, junto às assembleias, ao Congresso Nacional. Mas aí surge outra dúvida. Quem realmente pode fechar o comércio ou, por exemplo, restringir o acesso a praças ou parques, proibir a circulação do transporte público ou até mesmo bloquear o acesso de veículos nas estradas? A resposta a cada uma dessas perguntas passa por diferentes esferas. Quando o assunto é a cidade e o funcionamento dela, seja em setores de serviços, comércio, turismo ou até da circulação de pessoas, cabe ao prefeito ditar as regras. Mas muitas das vezes, para que parte das decisões seja cumprida, é preciso acionar o governo do estado. O município pode interditar um estabelecimento comercial ou o Estado, no caso o município, com a ajuda do Estado, viu como é importante, a ajuda do Estado com o poder de polícia que o município tem, que o Estado tem. A Guarda Municipal, por exemplo, pode ser acionada para interditar um estabelecimento comercial que venha a descumprir a quarentena. No caso do transporte, por exemplo, aqueles que circulam nos municípios precisam de decretos das prefeituras. Mas os que rodam entre as cidades do estado passam pela determinação do governador. Mas até em situações como essa, é preciso alinhar as posições e unir forças no diálogo. Se não houver uma sintonia entre governador, prefeito e presidente da República, pode haver um caos tremendo. Não é hora de vaidade e nem de exercer bandeiras políticas. E na dúvida, a Justiça tem papel fundamental em evitar que as restrições passem do limite legal. E no Rio Centro já começou a montagem do hospital de campanha e é para lá que a gente vai agora falar ao vivo com a repórter Laila Alac, que tem as informações. Oi, Laila, boa noite para você.
Boa noite, Yasmin. O hospital de campanha começou a ser montado neste pavilhão, aqui no Rio Centro, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, onde já funciona o gabinete de crise da Prefeitura. Como a gente pode ver, a estrutura já está sendo levantada. O hospital vai abrigar 500 leitos, sendo 100 de emergência. Vai abrigar um pequeno centro cirúrgico e vai atender exclusivamente pacientes com novo coronavírus. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, informou que ele deve começar a atender em 15 a 20 dias. Disse ainda que os leitos disponíveis na rede municipal vão ser suficientes para atender a demanda, além do hospital de campanha, o hospital Ronaldo Gazola, em Acari, que é referência para os casos da Covid-19, tem 381 leitos. Então, Yasmin, começou a ser montado esse hospital de campanha aqui no Rio Centro, na Zona Oeste, para atender os casos do novo coronavírus aqui no Rio. Obrigada, Laila. E seguindo o pedido do governador Wilson Witzel, todos estão tendo que ficar em casa por conta da quarentena. Mas a convivência por muito tempo no mesmo teto pode gerar pequenos conflitos na família. Se 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais, imaginem 8. Pois é, na casa de Dona Clauderina vivem 8 pessoas. A filha, os netos, os bisnetos, isso fora os agregados. Em tempos normais, quase ninguém fica em casa. Mas junto às mudanças na rotina por conta do novo coronavírus, um desafio. Como sobreviver cuidando de tudo e todos debaixo do mesmo teto, 24 horas e não enlouquecer? Não dá. É uma loucura. Esse aqui não pode ir pra rua, Pablo. Aí a hora que ele quer ir pra rua. Aí o outro perturba o dia inteiro. E começa aquela loucura. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que passar um dia inteiro com os filhos, todo mundo completo dentro de uma casa, fosse isso aí. Não dá. O dia que falaram assim, pode ir pra rua, acho que eu vou sumir assim 1 mês. Sempre tem um que demora mais no banheiro, que assiste televisão no volume alto, aquele que come demais e, claro, as crianças que precisam ficar entretidas o dia inteiro. Tem que inventar, tem que brincar, tem que jogar bola, tem que botar a galinha pintadinha, tem que fazer um montão de coisas para tentar distrair a criança. Só de olhar e ouvir cansa, não é mesmo? Imaginem para a própria Dona Clauderina, de 68 anos, ativa que só, que não pode nem ir na varanda porque faz parte do grupo de risco. Eu xingo um, xingo o outro, brinco com um, brinco com o outro, toda hora. O problema sou eu. Eu não posso chegar no portão, eu quero ir no mercado, eles não querem deixar eu no mercado, mas ontem me pegaram e me colocaram dentro do carro para tomar injeção. Em casa, há 2 semanas, a família tenta dividir o espaço, mas no final das contas acaba todo mundo junto aqui na sala. E a bagunça e o falatório são inevitáveis. Mas tudo acaba em festa. Nesta semana, a pequena Maria Eduarda fez 4 aninhos. A festa para amigos foi cancelada, mas teve um bolinho para a família. E a seguir tem solidariedade. Um caminhão de Minas Gerais chega ao Rio com cestas básicas para abastecer as despensas de milhares de famílias que não têm o que comer. A circulação de pessoas nas ruas diminuiu segundo uma pesquisa de uma empresa de inteligência artificial. Mas ainda assim, tem muita gente desrespeitando as medidas. A ordem é ficar em casa, mas na rua o que a gente ainda vê é isso. Pessoas correndo, se exercitando, passeando com cachorros. Eu sou indicado pelo meu médico que eu devo sair, respirar, andar. Essa roupa aqui eu tiro, eu lavo a mão com sabão de coco, passo gel, vou para o banheiro, tomo banho e boto outra roupa em casa. Uma empresa de inteligência artificial mapeou a circulação de pessoas nas ruas do Rio. O bairro de Copacabana registrou uma redução de 75% no movimento desta semana. Mas ainda assim, é possível encontrar muita gente na orla logo nas primeiras horas do dia. O monitoramento foi feito em Ipanema, Copacabana, Leblon, Botafogo e Flamengo, na Zona Sul, na Tijuca, Zona Norte e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Segundo a pesquisa, o movimento diminuiu cerca de 70% a 85% nessas regiões, depois das medidas de restrição da Prefeitura do Rio e do governo estadual. No dia 18, a gente já percebeu que já estava tendo uma resposta da população para o novo contexto de isolamento social. Naquele momento, a gente viu que aproximadamente havia uma queda de 70% em relação à média histórica. A empresa fez a avaliação em 2 momentos. O primeiro, no dia 18 de março.
O segundo mapa foi feito com imagens da última terça-feira, dia 24 de março, quando houve uma restrição maior nos transportes e o fechamento do comércio. Depois que a gente rodou a base com nossos parceiros no dia 24, a gente observou que realmente teve uma resposta melhor das pessoas com menor presença nas ruas, em torno de 80%, em relação a uma média histórica. No entanto, não foi igual em todos os bairros. Copacabana, por exemplo, demorou um pouco para responder. No Leblon, em Ipanema e Botafogo, de 30% a redução passou para 70%. A redução mais significativa foi da Tijuca e Barra da Tijuca, que chegou a 85%. E em meio ao coronavírus, a solidariedade. Um caminhão de Minas Gerais carregado de cestas básicas chegou hoje ao Rio para ajudar milhares de famílias que não têm o que comer em casa. A recomendação é para ficar em casa, mas Gustavo saiu para fortalecer uma corrente que não para de crescer. É muito difícil a gente ficar em casa sabendo que outras pessoas estão precisando de você. Para ajudar na distribuição de cestas básicas, por que não distribuir alegria? Chega uma cesta dessa na casa da pessoa hoje e é como se a pessoa tivesse ganho um mês. O caminhão veio de Minas Gerais, carregado de cestas básicas, para ajudar milhares de famílias no Rio de Janeiro. A gente tinha antes o nosso foco de trabalho na faixa das pessoas de extrema pobreza, que você tem aí 15 milhões de pessoas mais ou menos, e agora juntam-se a eles mais de 30 milhões de trabalhadores informais. Parte das doações vai para um centro de recuperação de dependentes químicos em São João de Meriti. Só hoje, 25 toneladas de alimentos vão sair aqui do galpão e serão distribuídas para milhares de famílias na região metropolitana do Rio. Pessoas que estão em situação de extrema pobreza e também pessoas que não estão trabalhando. E você que está em casa, pode fazer a sua parte. Doe pelos nossos canais na internet. Então, o nosso site www.açãodacidadania.com.br tem todas as formas de doação. A gente criou N formas diferentes. Perto do galpão fica o Instituto Anjinho Feliz, que também está levando doações para moradores de comunidades no centro da cidade. Nós ajudamos a quem realmente precisa. A Alessandra veio de Benfica, na Zona Norte. Com esses alimentos, ela, o marido e os 3 filhos vão ter o que comer. Essa cesta é o que está salvando os meus filhos a se alimentarem, porque eu não tenho de onde tirar. Eu chamo agora a Desirê Brant, da Somar Meteorologia, com a previsão do tempo para os próximos dias. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A quinta-feira termina com o céu carregado mais uma vez nas áreas mais ao norte do Brasil, principalmente entre o interior do Nordeste e boa parte do norte do país. No Sudeste, a chuva é bem isolada. E amanhã, a sexta-feira, vai ser assim também. O sol aparece, esquenta e a chuva virá na forma de pancadas localizadas. Agora vamos às temperaturas. Na capital fluminense, amanhã, a sexta-feira, começa com 19 graus, a máxima prevista é de 29 e tem possibilidade de chuva isolada. Cabo Frio terá mínima de 22 graus, máxima de 26 e também com a possibilidade de chuva rápida. Em Paraty, o dia vai amanhecer com 20 graus. A máxima prevista é de 25 graus, com algumas pancadas rápidas de chuva. Já em Teresópolis, não deve chover. O dia vai começar com um friozinho de 11 graus. E a máxima prevista para sexta-feira é de 25 graus. E depois do intervalo, começa a desinfecção de ruas e locais com grande circulação de pessoas no interior do estado. As limpezas e a desinfecção de ruas e locais com grande circulação de pessoas também começou no interior do estado. A Juliana Neves tem as informações. Resende intensificou o trabalho de higienização e limpeza das áreas que ainda concentram grande circulação de pessoas. Pontos de ônibus e unidades de saúde são alguns dos locais escolhidos para receber o serviço. Esse trabalho já era feito com um certo período. Agora a gente aumentou os dias desta ação. Por aqui, esse serviço de limpeza é sempre realizado por equipes como essa, composta por 5 funcionários da prefeitura que trabalham todos os dias. Semanalmente, eles usam cerca de 36 mil litros de cloro nesse serviço de combate ao coronavírus. Até a tarde de hoje, Resende tinha apenas um caso de coronavírus confirmado. O paciente é um morador da cidade do Rio que foi atendido no município. A gente começou e até quando tiver essa pandemia, a gente vai continuar com o trabalho. No sul do estado, Partido Alferes, Mendes e Porto Real
também realizam o procedimento de limpeza contra a Covid-19. Mas vale o alerta da Beatriz. Como a prefeitura está fazendo nos locais de maior circulação, em casa a gente tem que higienizar os locais que a gente tem maior contato. Maçaneta de porta, a torneira, cabeceira de cama. É importante que a gente limpe com maior frequência esses locais para que a gente evite realmente a contaminação do nosso ambiente domiciliar. Mas a gente tem que lembrar sempre que gripe, influenza, H1N1, tuberculose, a gente tem que tomar os cuidados exatamente iguais. Então a gente tem que levar esses cuidados para o longo da vida da gente. O Jornal do Rio fica por aqui e nós voltamos a nos encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá! Thank you.